assim que eu me converti, a primeira coisa que eu comecei a pensar foi: escuta, e esse mundo inteiro de pessoas que nunca ouviram falar o nome Jesus? Gente que viveu até aqui sem saber. A maior parte da humanidade nasceu, cresceu e morreu sem ouvir falar o nome Jesus. O que aconteceu com essas pessoas? De acordo com a doutrina da Igreja Cristã, em geral, todo mundo que não recebeu a informação formal do Evangelho se perdeu. E aí tem uma outra coisa. Está lá preso. E tem uma outra coisa ainda terrível. É que o destino dessas pessoas depende dos humores da igreja. Da igreja ir pregar, da igreja ir falar, porque se a própria igreja não tiver... Se ela chegar, se ela não tiver o humor, ou o modo, ou a forma, ou ainda que chegue, se ela não souber se comunicar com aquela geração, esse pessoal todo se perdeu. E o meu coração gritava não, não, não. E eu vivi a mesma coisa, eu fico chocada. Eu falava isso, falava, gente, mas não faz sentido. Deus é Deus, não... mas explica. Que e aí, as minhas leituras do Novo Testamento, tudo me mostrava uma direção diferente. Porque eu não lia o Novo Testamento com dogmas. Com dogmas católicos, nem com dogmas reformados, com dogmas do cristianismo. Eu lia as letras em português, sabia ler português, pontuava direito em português, lia em voz alta, ia compreendendo facilmente o que eu estava lendo. Aí comecei a me interessar nas pesquisas do hebraico e do grego, vi que era a mesma coisa, que era só uma sofisticação para um monte de religiosos profissionais tirarem onda, como se eles é que fossem os detentores de um saber superior, mas não era nada disso. E como eu era uma pessoa ávida por leituras, eu fui consumindo livros e livros e livros, e fui chegando às minhas conclusões e escrevi uma tese chamada Como Deus Sempre Salvou e Salvará Fora das Instituições Religiosas. E aí a tese toda, o Novo Testamento, Jesus, os Evangelhos, o pessoal que mais assustou Jesus, que era gente que não tinha nada a ver com judaísmo, nem com sinagoga, nem com nada disso, a liberdade dele, os anúncios dele, inclusive em Mateus 25, de que aqueles que o tinham servido e tinham sido pessoas que nem sabiam do nome dele, nem quem ele era, que perguntaram: quando foi que nós te ajudamos, te demos de comer, de beber? Quando foi? E ele disse: sempre que vocês fizeram isso a qualquer um desses pequeninos, a mim vocês faziam. E leituras e mais leituras, como aquela parábola do chamado rico e do Lázaro, onde o Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para os padecimentos, é uma ilustração de como você não precisa de nada nem de coisa alguma para chegar onde você tem que chegar, se o seu coração for um coração harmonizado com o amor a Deus, e que a gente só ama a Deus no próximo. Não dá para amar a Deus dando adeus para as nuvens, jogando beijinho para anjos, como a religião ensina. Não. Quer amar a Deus? Aqui, é no próximo. É aqui. É no próximo. Eu falo que é na horizontal. É a cruz, não é? O encontro é o vértice de vertical e horizontal. É nesse ponto aqui que eu encontro Deus, é onde eu encontro o próximo, e onde eu encontro o próximo, eu encontro Deus. Então foi uma tese que eu escrevi. Eles tiveram um problema enorme para me ordenar, porque o raciocínio deles é o seguinte:
como é que um cara que crê assim vai ter motivação para pregar? Como é que ele vai chamar a gente, né, para o local? Como é que as pessoas virão sem medo, sem pânico, sem ameaça, sem infernos, sem juízos, sem dedo em riste, como elas virão? E aí alguém se levantou lá, um missionário americano, gente muito boa, se levantou ao terceiro dia já. Ele levantou e falou: escuta, vocês estão falando com o Caio. Olha, ele desde que se converteu não faz outra coisa a não ser pregar. Prega na rua, na praça, na esquina, nos colégios, nas universidades, no rádio, na televisão, escreve livros, está fazendo. E se nós todos nos uníssemos aqui para tentar pregar para a quantidade de pessoas que ele alcança todo dia, nós não iríamos conseguir nem no ano inteiro. Então, por que vocês estão perguntando pela motivação dele para pregar? Se ele não faz outra coisa senão pregar, será que não é óbvio que isso que ele tem no coração é o bastante para se pregar o genuíno evangelho da graça de Deus? Aí cessaram as discussões, eu continuei sempre sabendo que iria chegar uma hora que eu iria ter que tirar todas as capas, todos os escudos, jogar todas as espadas da religião, todas as armas que eu quase não usava, mas as poucas que eu usava, as paroquialidades que me cingiam ainda, chegaria o dia em que eu não continuaria.